Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e agora a gente vai aprofundar no mundo do tonalismo menor. Vamos estudar o campo harmônico da menor melódica, menor harmônica e menor natural misturado. Vamos comparar eles entre si. Vamos estudar também os modos de cada uma dessas escalas. Pega o baixo, vem tocar comigo. Essa é uma aula pra gente ficar tocando junto e pra você memorizar e decorar tudo isso, tá bom? Meu nome é Renato Leite, sou professor de contrabaixo, músico formado. Você está no canal certo para aprender baixo desde o início e virar um baixista consciente. Vamos lá, então. A gente vai fazer tudo isso em dó. Então, o que eu vou fazer? Vou tocar dó menor, primeiro natural. Então, estou tocando dó menor 7, fundamental, terça menor, que é mi bemol, quinta, que é o sol, sétima, que é o si bemol. Esse é o dó menor 7. É o primeiro grau do campo harmônico da menor natural. O que a gente vai fazer? Eu vou por grau e vou ficar comparando entre eles. Então, agora a gente vai para a menor harmônica. O que mudou aqui? Essa nota. Certo? Então ela vai mudar a sétima do primeiro grau. Ficou assim agora, ficou menor com sétima maior. Você não tinha visto ainda isso no campo harmônico maior. Existe uma feliz coincidência no campo harmônico maior que todos os acordes menores têm a sétima menor. Lembra que você estudou? Ó, primeiro grau, segundo, ele tinha menor com sétima menor. E todos são assim. Não existe acorde menor com sétima maior no campo harmônico maior. Porém, no campo harmônico da menor harmônica existe. Então, o primeiro grau da menor harmônica vai ser assim. Vamos para a menor melódica. É a mesma coisa. Porque a menor melódica mudou a sexta. Porém, a sexta não está nesse acorde. Então, ele vai ficar igual. Então, existem duas opções para o primeiro grau. Que é com a sétima menor ou com a sétima maior. Com a sétima menor, você está no campo harmônico da menor natural. Com a sétima maior, você está no campo harmônico da menor harmônica e da menor melódica. Pode ser um ou outro, não dá para saber apenas por esse grau. A escala desse grau em questão vai ser o eólio, que é o sexto grau da escala maior. Essa é a escala menor natural, também conhecida como eólio. É a escala que tem fundamental, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor e oitava. Outra escala que vai ter aqui é a menor harmônica. E aí a gente aumentou o sétimo grau. Então ficou fundamental, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor. Até aqui foi tudo igual, o eólio. Porém a gente aumentou a sétima maior para a oitava. Essa é a menor harmônica. E a outra é a menor melódica, que ficou fundamental, segunda, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava. Essas são as escalas do primeiro grau. E os arpejos são menor 7 para a menor natural, menor sétima maior para a menor harmônica e menor sétima maior para a menor melódica. Vamos para o segundo grau. Agora a gente veio para o Ré. O Ré, ele vai ser meio diminuto. Ele é como se fosse o 7 do campo harmônico maior de Mi bemol, certo? Esse aqui é como se fosse o 1 do campo harmônico maior. Se você não estava com isso na cabeça e tem alguma dúvida sobre isso, volta alguns capítulos. Claro, deixa esse vídeo rodando até o final, aqui vai no banheiro, porque senão eu vou perder o engajamento, mas eu sugiro que você volte algumas casas no estudo, porque a gente está em dó menor. Você tem que saber que ele é relativo de mi bemol maior. Isso é uma coisa que tem que estar bem clara aqui nesse momento. Então a gente fez o campo harmônico menor natural, a gente já estudou isso, então a gente está meio que revisando. Agora a gente chegou no segundo grau. Ele vai ser meio diminuto para o campo harmônico da menor natural. No campo harmônico da menor harmônica, ele continua sendo meio diminuto, não muda, porque mudou essa nota aqui. Então, ele não tem essa nota dentro do arpejo, então ele continua igual. Porém, se a gente tocar o segundo grau da menor melódica, ele vai ter quinta justa. Então ficou Ré, terça menor, quinta justa e sétima. Esse é o segundo grau da menor melódica. Então o Ré, se ele for segundo grau de Dó menor natural, meio diminuto. Se ele for segundo grau de Dó menor harmônica, meio diminuto. Se ele for segundo grau de Dó menor melódica, menor com sétima. E quais são os modos? Na menor natural, ele vai ser lócro. Porque aquilo que eu falei, é como se ele fosse o sétimo grau de Mi bemol. É como se ele fosse o segundo grau de Dó eólio. Pensa, Dó eólio, Ré lócro. Então a escala dele é o lócro. E se for menor harmônica, qual é a nota que muda? É a sexta. Esse é o lócro 6. Você pode tocar ele dessa forma ou dessa forma aqui. Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si.
fica 3 notas nessa corda, 2 nessa, 3 nessa. Ou é uma escala muito legal para você usar em acordes meio diminutos. Ele vai ser um modo da menor harmônica. Se ele for o 2 da menor melódica, ele vai ser Ré, Mi bemol, Fá, Sol. Agora aparece o Lá natural, Si, Dó e o Ré. Essa aqui é uma escala que a gente vai ter que dar um nome para ela, porque ela já está muito diferente do que seria um lócrio, porque a gente mudou a quinta. A escala mais parecida com essa aqui é o frígio, porém é um frígio 6. Então podemos dizer que a escala do Ré, se for segundo grau da menor natural, lócrio. Se ele for segundo grau da menor harmônica, lócrio 6. Se ele for segundo grau da menor melódica, ele é um frígio 6. O próximo grau é o Mi bemol. Ele é como se ele fosse o 1 do campo harmônico maior relativo. Para você achar o relativo, sempre pensa assim, ó, sobe tom, semitom, ou desce, semitom, tom. Ao contrário, você sempre vai achar. Pensa que é o Stand By Me, né? 1, 6. 1, 6. Então, tô na tônica, tônica relativa. Isso vai ser em qualquer lugar, né? Se você tá aqui, tônica, aqui é tônica relativa. Se você tá na tônica relativa aqui, aqui é a tônica. É sempre subir uma terça ou descer uma terça, de acordo com o que for. Então, o Mi bemol aqui vai ser Mi bemol 7+. Ele é o 1 do campo harmônico, mas vamos chamar ele de 3. Ele é o 3 do campo harmônico da menor natural. Ele é fundamental, terça maior, quinta justa, sétima maior. Quando a gente mudar para menor harmônica, vai mudar uma nota dele, que é a quinta. A quinta vai ficar aumentada. Então, ele vai ficar desse jeito. Ficou Mi bemol, Sol, Si natural e Ré. Dá pra tocar assim também. Ó, aumentado vira uma escadinha. Aqui era a quinta justa. Ó. Tônica, terça, quinta. Tônica, terça, quinta aumentada. Então. E sétima maior. Eu gosto de tocar aqui também. Porque dá pra fazer protoshape, ó. A gente já vê isso, calma. Ele pode ser o 3 da menor melódica também. Porém, se ele for 3 da menor melódica, ele continua igual, porque a nota da menor melódica que muda é a quarta aumentada dele, é uma nota que não está dentro da tétrade. Então ele continua igual. Isso é uma coisa muito legal para você reparar desse estudo aqui. Isso vai te ajudar bastante a decorar. Pensa no seguinte, o primeiro grau, ele vai ter a menor natural, e depois a menor harmônica e a melódica vão ser iguais. No 2, você vai ter a menor natural e a harmônica iguais. Só a melódica será diferente. No 3... a mesma coisa volta a ser igual a 1. A menor natural é diferente, porém a harmônica e a melódica são iguais. No 4, você vai ter a menor natural e a harmônica iguais. E é sempre assim, entendeu a lógica? É 1, pula 1, e vai ser sempre um grupo entre a menor natural e a harmônica, e sempre haverá um grupo que é entre a menor natural e a melódica. Pensa que a menor harmônica é um intermediário entre a melódica e a natural. Isso vai ajudar também a decorar. Os modos do terceiro grau serão, na menor natural, jônio. Sempre que estiver se tratando de menor natural, a gente vai usar os modos naturais do campo harmônico maior. Aí agora a gente vai mudar essa nota aqui. O que vai acontecer com ele? Vamos chamar de jônio 5+, certo? Então, tem 2 jeitos de digitar, nenhum é bom. Brincadeira. Ó, fundamental, segunda, terça e quarta. Até aqui foi igualzinho o jônio. Aí você tem a opção de aumentar a quinta aqui e depois você finge que nada aconteceu. É um jeito até interessante de digitar, meio que sem pensar. Você só precisa esticar o dedinho na hora ali. Ou você pode usar 4 notas na corda Sol. Então fica, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um jeito também legal de digitar o jônio 5+. E se esse modo aqui for o terceiro modo da menor melódica? Você vai ter que aumentar mais uma nota, então. Vai ser a quarta. Então agora ele vai ter quarta aumentada. Eu vou mudar o nome do modo, porque agora eu vou pegar um modo que tem quarta aumentada. Vou chamar ele de lídio 5+. Então, oitava, sétima, sexta, 5+, 4+, 3,
2, 1. Fundamental, segunda, terça maior, quarta aumentada, quinta aumentada, sexta, sétima maior e oitava. Também dá para digitar assim. Tem um som mó legal, né? Então vamos para o quarto grau da menor natural. É o Fá, terça menor, que é o Lá bemol, quinta, que é o Dó, e a sétima, que é o Mi bemol. Ele é o quarto grau. Pensa que ele é o 2 do Mi bemol. Então o 2 era jônico. Esse aqui é o quê? Dórico, né? Mas vamos ver todos os arpejos primeiro. Se for a menor harmônica, ele continua igual. Não muda nada, porque a nota da menor harmônica não está aqui, que é o Si, né? Ó, o Si está aqui. Certo? E se ele for menor melódica, ele vira maior. Ele vira um acorde dominante. Ele é fundamental, terça maior, quinta justa e sétima menor. Ele tem as características de um acorde dominante. A gente vai usar depois essa escala aqui nos acordes dominantes. Porém, ele não tem a função dominante se você tocar ele dentro do campo harmônico. Vamos supor que a gente está em Dó menor e aí você cai em Fá maior. Tem a função subdominante, que é o quarto grau. Mesmo que ele tenha toda a estrutura de um acorde dominante. Isso a gente vai encontrar no futuro vários acordes que têm estrutura de acorde dominante, mas que não atuam como um acorde dominante. Esse é um deles, o quarto grau da menor melódica. Porém, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai pegar esse módulo daqui que funciona para um grau dominante e vai usar em acordes dominantes no futuro para fazer improvisação. Então, os módulos daqui são dórico, se você estiver no campo harmônico da menor natural, fundamental, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor, oitava. Esse é o dórico. Ele é o quarto grau do campo harmônico da menor natural. E se for o quarto grau da menor harmônica, você vai ter o dórico 4+, é o dórico com a quarta aumentada. Fundamental, segunda maior, terça menor, quarta aumentada, quinta, sexta, sétima e oitava. Você pode tocar a sexta aqui ou aqui, ó, na corda de baixo, 4 casas adiante ou 2 cordas para cima, uma casa para trás. Então pode ser ou então vamos para o quarto da menor melódica. É o mixolídio, quarta aumentada. Essa escala é muito legal, muito útil para improvisação. A gente vai usar ela sobre acordes dominantes. Então ficou mixolídio 4+, ou mixolídio 11+, eu também uso esse nome. Você vai encontrar lá Sol 7, 11+, é essa escala que você vai tacar. Você encontrou Ré 7, 11+, manda bala nessa escala. Ah, encontrei ali uma música que tem um Fá 7, 11+, e eu ainda não sei o que fazer, tal, ele é meio fora do campo harmônico. Mano, manda essa escala que é garantida. Se você viu um acorde dominante com quarta aumentada, ele é o quarto grau da menor melódica. Vamos pro quinto grau. O quinto grau da menor natural. Ele é menor, então vai ser Sol, Si bemol, Ré, Fá e Sol. Sol menor 7. Se ele for o quinto grau da menor harmônica, ele vai ser maior, com sétima menor. É aí que começou tudo isso aqui que a gente está aprendendo, né? É o quinto grau da menor harmônica, que foi o primeiro acorde que a gente mudou para ter um dominante da tonalidade menor. Foi por isso que tudo esse problema que surgiu, problema não, né? Isso aqui é uma maravilha de sonoridades pra gente explorar. Então, dominante do menor. Esse é o Sol 7, é o quinto da menor harmônica. Você vai ter também o quinto da menor melódica, continua sendo Sol 7. Ele é um grau que não muda entre a menor harmônica e a menor melódica. É aquela coisa que eu falei. As escalas daqui são, se for quinto grau da menor natural, frígio. Vai ser Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá e Sol. Esse é o frígio de Sol, quinto grau da menor natural de Dó. Se for o quinto grau da menor harmônica de Dó, você vai ter o mixo bemol 9, bemol 13. Também pode ser chamado de frígio maior. É uma escala que tem nona bemol ou segunda bemol, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor e oitava.
pode chamar isso aqui de 13ª também. Então é comum aqui você encontrar como Sol 7, bemol 9, bemol 13, ou Sol 7 com segunda menor e sexta menor. Só que segunda menor e sexta menor vai ser uma coisa mais melódica. Agora, quando você vai encontrar ele no piano, você vai ter que pôr nona menor e sexta menor, né? Pensando harmonicamente, a nona bemol ela tem que ficar uma oitava acima da fundamental. Porém, quando você pensa em segunda, é uma coisa mais melódica. Aqui serve mais para você montar o acorde mesmo. Uma coisa que a gente não vai encontrar tanto no baixo, você tocar esse intervalo, né? Você tocar uma 13ª no baixo, vai ser uma coisa bem rara de você fazer. Você tocar um sol aqui e uma 13ª, ó. Certo? Você não vai fazer isso tanto, não é tão comum. Porém, melodicamente é bem comum sim. Então você tocar... Então a escala daqui é o mixolídio, bemol, 9, bemol 13. Vamos tocar ele. Segunda menor, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor, oitava. Beleza? E aí o quinto grau da menor melódica, que é o mixolídio, nona, porém com sexta menor. É uma escala muito legal, que só aqui ela existe, né? É uma escala com nona, porém sexta menor. É uma escala menos usada, mas eu acho muito legal de usar ela na improvisação, porque só ela tem esse som também. Então às vezes você tem... Acho uma escala muito legal de sonoridade. Então ficou Sol, Lá natural, Si natural, Dó, Ré, Mi bemol, Fá e Sol. Então vamos para o sexto grau, Lá bemol, 7+. Esse é o sexto grau da menor natural de Dó. Então ele vai ser Lá bemol, Dó, Mi bemol e Sol. Ele é um acorde sexto grau. Beleza? Vamos fazer ele como sexto grau da menor harmônica. Não muda nada aqui, porque a nota Si está aqui. Então ela não altera esse acorde. Se for a menor melódica, ele vai mudar uma nota, a fundamental. Então olha que legal. Lá, meio diminuto. Lá bemol 7+. Isso é um exercício muito legal que a gente fez na última aula. Toco o Lá bemol 7+, muda pro Lá meio diminuto. É só mudar uma nota, a fundamental. Os modos são lídio, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol. Se for o sexto grau da menor harmônica, vai ser um lídio com nona aumentada. Ficou Lá bemol, segunda aumentada. Lá, Si natural. Lá bemol, Si natural. Lá bemol, Si natural. Lá bemol, Si natural, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol. E agora vamos para o sexto grau da menor melódica. É o Lá Lócreo 9. Essa é uma escala muito legal também que a gente vai usar na improvisação. A gente vai usar ele sobre acordes meio diminutos. Sempre que aparecer um subdominante de acorde menor, por exemplo, Ré menor 7, Sol, Dó, você vai pôr ele em cima do 2. A gente vai trocar ela de lugar, a gente vai tirar daqui. Você viu que os modos da menor melódica, eles não vão servir diatonicamente, né? Como assim? Você vai usar ele para pôr em outros lugares que não são os lugares que eles originaram. A gente vai ver isso no futuro. Mas é muito legal a gente aprender já o desenho dela, aprender ela a colocar aqui dentro do lugar do campo harmônico da menor melódica. Então Lá, meio diminuto, certo? E a escala dele é o Lócreo 9. Então ficou fundamental, segunda, terça, quarta, quinta diminuta, sexta, sétima e oitava. É uma escala que a princípio tem um som muito estranho. Quando eu aprendi ela, eu falei, legal, nunca vou usar. Mas depois, quando eu comecei a usar ela em cima dos acordes diminutos, fez muito sentido, é uma escala muito legal. Principalmente porque ela quebra aquela segunda menor da escala, então ela fica com segunda, fica com nona. Você vai pôr a nona no
meio de minuto. É muito legal, fica bem estranhão também. E agora vamos para o 7º grau, vamos para o Si bemol 7. É o Si bemol, Ré, Fá e Lá bemol. Esse é o 7º grau da menor natural de Dó. Estamos quase acabando, hein? Aí, ele é o 7º grau, aqui está o Dó, certo? Então ele é o grau de baixo. Beleza, vamos fazer da menor harmônica? Você faz ele igualzinho ele tá, porém você sobe meio tom. Certo? Subiu essa nota aqui. É o Si diminuto. Esse acorde aqui ele tem função dominante, porque ele é um Sol 7 com baixo no Si. Como assim? Pensa num Sol 7, é Sol, Si, Ré e Fá. Se eu tocar Si diminuto, ficou Si, Ré, Fá e Lá bemol. A única nota diferente é o Lá bemol, que é a nona menor. Então, um Sol 7 bemol 9, que é o 5º grau da menor harmônica de Dó, pode ser também um Si diminuto, que é o 7º grau da menor harmônica de Dó. Eles são o mesmo acorde dentro do campo harmônico. Lembra uma coisa que a gente aprendeu? Os acordes que têm relação de terça, eles podem se substituir numa música, porque eles vão ter funções parecidas por terem muitas notas em comum. Então esse é um caso desses. Si diminuto. Depois a gente vai ter uma aula só sobre esse acorde aqui. A gente vai desmiuçar ele pra caramba. E o 7º grau da menor melódica. A gente vai subir essa nota aqui. Então ficou Si, Ré, Fá e Lá. Ficou um Si meio diminuto, muito parecido com o meio diminuto do campo harmônico maior de Dó. Esse acorde aqui, depois a gente vai ter um truque, que a gente vai trocar as funções das notas. O que acontece? A gente está tocando terça menor, quinta diminuta e sétima menor, certo? A gente vai começar a tocar no futuro, a gente vai tocar terça maior e quinta aumentada nesse acorde. A gente vai trocar ele e ele vai virar um acorde alterado. Mas por enquanto pode pensar que ele é um meio diminuto se for seguir pelo campo harmônico. É que depois a gente vai dar um truque ali nas notas para ele virar um dominante, para a gente colocar ele em outro lugar. A gente vai usar ele em cima dos acordes dominantes e não sobre o 7º grau da menor melódica, tá bom? As escalas daqui vão ser Si bemol mixolídio, caso estejamos no 7º grau da menor natural de Dó. Ele vai ser um Si. Eu não sei que nome eu daria para essa escala aqui, mas ele é o 7º grau da menor harmônica, eu vou chamar ele disso. A formação dela é segunda menor, terça menor, quarta diminuta, quinta diminuta, sexta menor, sétima diminuta e oitava. Que nome que você daria para essa escala aqui? Eu chamo de 7º grau da menor harmônica mesmo. É uma escala que eu quase nunca uso para nenhuma coisa. Eu uso muito esse acorde. Porém, quando eu uso esse acorde, eu uso uma outra escala ainda nele que a gente ainda não viu, que é a escala diminuta. E o 7º grau da menor melódica é a escala alterada, também chamada de superlóquio. Essa escala é a louca demais. Essa escala é a mais legal de todas, na minha opinião, dos modos da menor melódica. Tem um som que a primeira vez que eu ouvi eu falei, meu, que coisa horrível. Mas é muito legal, você vai usar ele em cima do acorde dominante. Então é isso, você não vai usar ele nesse lugar, você vai usar em cima do dominante quando a gente for fazer na improvisação. Mas vamos mapear ela. Qual a característica dela? Ela tem segunda menor, terça menor, quarta diminuta. O que acontece? A galera dá um truque aqui nessa escala. É aquela coisa que eu falei. Então a gente vai chamar de nona menor, nona aumentada. Então vai ter duas nonas. Terça maior, quarta aumentada, quinta aumentada. Aí não tem sexta, sétima e oitava. É o jeito que a galera geralmente explica ela e ensina ela, para ela poder ser usada depois no dominante. Então ela não vai ser o modo do 7º grau, para você fazer um modalismo aqui, certo? Ela vai servir para você colocar em cima da improvisação. Então ela precisa desse truque para funcionar. Porque senão na hora de você montar, você vai fazer ele com terça maior e depois a quarta diminuta não vai funcionar, vai ficar muito conflitante. Então é melhor pegar essa quarta diminuta, chamar ela de terça maior e depois dizer que a terça menor que apareceu, porque apareceu duas terças, é uma nona aumentada. Essa escala aqui gera esse acorde aqui, que é o acorde Hendrix. Ele tem terça maior, sétima e nona aumentada, ó. Esse acorde aqui é muito legal, ele tem um som muito específico e foi formado ali, a partir dessa escala. Então ele gera o acorde dominante com nona aumentada, que eu chamo de acorde Hendrix. Onde você vai encontrar isso?
Por exemplo, o último acorde da música What's Hip, do Tower of Power. Certo? Sabe a abertura do Altas Horas? É isso aqui, ó. É um Dó dominante com nona aumentada, que é o 7º grau da menor melódica, Ré bemol nesse caso aqui. Mas vamos fazer no Si, 7º grau de Dó. Beleza? Bom, então é isso. A gente viu grau por grau como é que ele se comporta em cada campo harmônico e a gente ficou com esses 3 campos harmônicos misturados. É ele que a gente vai usar nas músicas de tonalidade menor. Então, nas próximas aulas, eu vou vir com alguns exemplos disso, tá bom? Espero que tenham gostado. Valeu quem ficou até o final. Espero que tenha mapeado bem no seu baixo isso, porque a gente vai usar em breve. Valeu e muito obrigado.